Oi pessoal, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a internet das coisas, mas aplicada a um determinado nicho específico, que seria a área industrial. E é um assunto muito rico, então eu achei muito interessante trazer para vocês. E acredito que, além de ser um assunto muito rico, um assunto que tem a ver totalmente com a nossa área, é um dos locais onde a internet das coisas realmente vai fazer a diferença e vai agregar muito valor. Então é importante que nós, profissionais, empreendedores da área, estejamos cientes disso para podermos atuar, seja no desenvolvimento, seja gerando negócios, seja gerando tecnologia, né, no caso também dos pesquisadores, estudantes, professores, porque realmente tem certas áreas, muito se fala com relação à internet das coisas, né, mas muito fica naquela questão, simplesmente de estar tudo conectado, de uma casa conectada, mas muitas vezes se esquece dos pontos, dos locais onde realmente a internet das coisas vai fazer a diferença e vai agregar valor, e isso é muito importante. Então, além da área industrial, existem outras áreas onde isso também acontece, ou vai acontecer, como por exemplo a área agrícola, a área rural, né? Mas logística, mas depois falamos mais a respeito disso. O foco hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês com relação a essa questão da internet dentro da indústria e o que ela pode ajudar a indústria na questão de geração de valor e de redução de custos. Para começar, pessoal, eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês sobre a questão da indústria 4.0. Eu acho importante a gente situar, né, comentar sobre isso para o pessoal ficar alinhado aí com relação a entendimento do contexto que nós estamos vivenciando hoje na questão econômica e na questão tecnológica, que é fundamental para todo mundo, para todos os profissionais, sejam eles técnicos, sejam eles pesquisadores ou empreendedores. A primeira revolução industrial é considerada no século XVIII, quando começou a inserção de máquinas, né, no processo de fabricação. Foi uma coisa muito diferente, muito revolucionária na época. Os processos produtivos eram 100% manuais, começaram a inserção de máquinas, né, nesse processo, principalmente os teares mecânicos, e isso foi considerado a primeira grande revolução industrial e acabou mudando o mundo, mudando a forma econômica como o mundo atuava. Depois, no início aí do século XX, começou a produção em série. Aí entrou os automóveis, que foram um dos grandes expoentes dessa segunda revolução industrial. E tudo isso também é importante que se diga que as revoluções industriais, elas sempre vão mudando a questão econômica, vão transformando a questão econômica global. A terceira revolução industrial é considerada já mais para o fim do século XX, com a grande robotização dos processos de fabricação, substituição de mãos de obra, novos processos produtivos, tá bom? E também, como as anteriores, repercutiu muito em toda a cadeia produtiva e também na economia global. A quarta revolução industrial é considerada o que nós estamos vivendo hoje. E ela, mais do que a expansão ainda maior da questão da robotização, da automação, da mecanização, automatização dos processos, ela também está integrada a dois fatores e dois agentes muito importantes. A internet das coisas e a inteligência em todo o processo. A internet das coisas como um agente, nesse caso aqui, de atuação, de captação das informações para serem trabalhadas pela inteligência do processo. Isso daqui é um detalhe muito interessante. Por quê? Qual que é o foco? O foco da indústria 4.0, dessa quarta revolução industrial, não é simplesmente suas máquinas estarem conectadas e você poder observar dados, o gestor poder observar dados à distância. Não é isso não é dessa forma que a inteligência e a internet das coisas vão agregar valor na indústria 4.0. Como que vai acontecer esse processo? Esse processo vai se dar num todo. Então, aqui a gente tem que entender que tudo, num futuro
geralmente próximo aí, nos próximos de 3 a 5 anos, é a estimativa, ou um pouco mais do que isso, tudo estará conectado na internet. Então, uma indústria 4.0, ela vai ter dados suficientes para trabalhar essas bases de dados de forma inteligente, sabendo o consumo dos consumidores, então as demandas, então o consumidor gostou de um produto, não gostou de tal produto, está necessitando daquele tipo específico de produto, está necessitando de uma diferenciação no produto, e como o consumidor também é um consumidor smart, um consumidor inteligente, também vai estar conectado na internet com seus dispositivos vestíveis, com seus celulares, computadores e assim por diante, tudo isso vai gerando dados que vão alimentar a indústria. Esses dados alimentando a indústria vão para um departamento de engenharia de produto e aplicação muito mais inteligente também, capaz de, com ferramentas de análise de dados, Big Data e assim por diante, conseguir trabalhar, filtrar esses dados, conseguir extrair informações úteis desses dados, conseguir colocar essas informações no desenvolvimento ágil de um novo produto, né, de uma nova aplicação, de um novo serviço, e dessa forma controlar as máquinas, que também vão ser todas elas inteligentes. Sendo inteligentes, elas vão estar dentro desse processo, atuando dentro desse processo. E é importante que aqui se diga que muitas das partes desse processo também vão ser automatizadas e até de forma automática. Então é como se a indústria em tempo real conseguisse mensurar a necessidade dos seus clientes, a avaliação dos produtos dela pelos clientes, dessa forma conseguisse fazer previsões com relação ao produto, com relação à demanda dos produtos. Essas previsões também já são transmitidas de uma maneira totalmente integrada aos fornecedores para evitar qualquer tipo de gargalo com relação a insumos, componentes e assim por diante. É interessante que dá até para fazer uma análise para indústrias grandes, indústrias que trabalham com muita questão de energia, até na questão de compra de energia nos mercados de energia, né? Porque existem mercados aí com relação à energia, e muitas indústrias, às vezes, têm até sistemas de geração de energia próprios, e muitas vezes elas, dependendo de como está a demanda de um produto, ou do produto que ela produz, ou da questão de energética, ela pode até vender essa energia. Então, tudo isso vai estar ali associado, de uma maneira integrada. Em tempo real, essas informações vão estar realimentando todo o sistema, e o sistema trabalhando, de modo a otimizar custos, de modo a fornecer produtos cada vez mais atraentes para os consumidores, de modo a verificar demandas, a verificar tendências com relação aos consumidores. Então, por isso que o pessoal diz que a questão aqui nessa quarta revolução industrial não é simplesmente conectar os dispositivos, mas a inteligência que precisa ser criada, que já está sendo criada. Existem grandes players aí, pequenos players também, né? Esse é um mercado que vai gerar oportunidade para todos, gerando sistemas de inteligência, gerando dispositivos, gerando conectividade, para que todas essas informações sejam analisadas, processadas e possam ser utilizadas a fim de melhor atender os clientes e também de reduzir custos. E isso é muito interessante. Tá, ok? Então eu acho que é importante que esse cenário seja entendido por todos nós, né? Eu também, quando comecei a ouvir falar de internet das coisas, primeiro eu achava uma coisa muito para consumidor final, depois eu comecei a entender que não, que é uma coisa muito maior e que, na verdade, para o consumidor final, muitas vezes vai ser o mercado que menos vai agregar valor ali para o consumidor final em si. Eu digo em questão de oportunidades de negócios para você trabalhar com o consumidor final. É essa a questão que eu quero dizer com relação à agregação de valor. Porém, em outras áreas, como a área industrial, como a área de agricultura, como a área de logística, a internet das coisas, a conexão dos dispositivos, das máquinas, dos serviços, dos sistemas, da cadeia produtiva, da cadeia logística na internet, de modo a aquisitar dados e você conseguir processar, trabalhar esses dados, vai ser fundamental.
fundamental. Vai chegar um ponto que as empresas, as indústrias que não estiverem trabalhando dessa forma não terão a mínima chance de competir no mercado, seja um mercado interno, seja um mercado externo. Então, acho que esse contexto todo é muito importante, a gente entender até onde pode ir a internet das coisas, associada a essa questão de inteligência, né, de análise de dados, e num campo fértil aqui, como é a questão da indústria. Alguns números importantes aí. O Brasil está na posição 70 em inovação, em comparação com outras 141 nações analisadas. Então, se a gente olhar por esse ponto, a gente vai, muitas vezes, ter uma análise pessimista das coisas e falar, então o Brasil já perdeu essa corrida, o Brasil está muito ruim e assim por diante. Muito pelo contrário, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país grande, um país que tem uma população grande, um país que, embora tenha muito, hoje em dia passe por algumas crises, crise econômica, crise política, mas é um país que está afastado de outros tipos de crises internacionais, de guerras, de coisas desse tipo. Tá? E não existe nenhum tipo de previsão do Brasil entrar em algum desses conflitos, então é sim um local que é importante de se investir, globalmente é importante de se investir, tá? E fora que locais onde se tem pouco, onde se tem muito a fazer, é onde se tem negócio. Isso que a gente também tem que entender. Países onde já tem toda a estrutura, todas as coisas estão prontas, está tudo feito, é difícil de você gerar negócio. Tá? Os players ali são os mesmos e eles já atuam há anos e o mercado não precisa de muita inovação, o mercado já está consolidado. Não é o caso do Brasil. Então isso sim vai gerar negócios. Um outro motivo pela questão de gerar negócios, depois eu vou falar mais um pouquinho para o final, que é a questão do Plano Nacional de Internet das Coisas, que está para ser finalizado agora no mês de setembro aqui no Brasil, vai gerar a regulamentação da internet das coisas e isso vai proporcionar os investimentos, propiciar os investimentos. Então, muitas empresas, muitas indústrias, muitos prestadores de serviço, muitos fornecedores de componentes, sei lá, todos os envolvidos na cadeia de internet das coisas, até esse momento realmente não estavam fazendo grandes investimentos no Brasil pela falta de regulamentação, o que provavelmente vai mudar aí de cenário nos próximos meses. Então temos sim que olhar com atenção esse nicho de mercado. Questão global, aí foram investidos 737 bilhões de dólares em internet das coisas em 2016. Esses dados aí são do IDC. Nesse total, 178 bilhões foram investidos somente na área industrial. Tá? Então, internet das coisas para a indústria, isso no mundo, tá bom? Não é questão aqui do Brasil. E no Brasil, a estimativa é que a partir do momento aí que seja finalizado esse processo de regulamentação das questões de internet das coisas, haja uma ordem de investimento de 13 bilhões até 2020. Todos esses dados que eu peguei são dados recentes, tá? Não peguei dados de antes da crise, a visão pode estar errada, porque esses dados podem ter sido pegos de antes da crise. Não, eu vou colocar tanto no blog quanto no nosso canal do YouTube todas as referências para vocês darem uma olhada, principalmente, acho que a mais importante para quem pensa em atuar nesse mercado aí, é a questão do plano de ação de internet das coisas do Brasil. Eu acho que é fundamental que deem uma olhada, que entendam, né, o cenário que está sendo planejado aí para questões de negócio e questões tecnológicas na área de internet das coisas. E, como a gente está comentando, o que a internet das coisas pode beneficiar a indústria em si? Um aumento de produtividade, então você pode evitar gargalos, você pode monitorar os seus equipamentos, as suas máquinas em tempo real, sabendo o quanto está sendo produzido em cada etapa do processo. Quanto mais você consegue ter informações de cada etapa do processo, você consegue corrigir problemas, corrigir desperdícios
desperdícios muito mais rápido, isso acaba aumentando a produtividade, e aumentar a produtividade significa melhorar o seu preço, melhorar a sua competitividade, isso é muito importante, diminuição de custo também, custo com materiais, custo com insumos, custo com estoque, né, custo com manutenção de máquina, se você poder prever problemas que a máquina vai ter aí a curto prazo, a médio prazo. Isso daí está ligado diretamente com a melhoria da questão de manutenção preditiva dos equipamentos. Você vai ter um maior controle dos processos em tempo real, está ligado diretamente aí com a questão da produtividade. Essa questão de redução de excesso, de desperdícios, ela está muito ligada com a questão da inteligência também. Isso que também é importante que fique claro isso daqui. Não adianta você capturar informações, colocar as informações na internet se você não analisar as informações, tá? Isso é fundamental. Então, se você conseguir pegar essas informações, tratar essas informações, você vai conseguir reduzir a sua quantidade de estoque, prevendo demandas, ou então produzir uma quantidade a mais e reduzir custos na hora de compra de equipamentos, de componentes, de insumos, prevendo já uma demanda maior no futuro, coisas desse tipo. Isso é muito importante. O maior controle de energia que também é muito importante, consumo aí de energia, fundamental, e para isso tem que ter uma análise contínua dessas informações, tem que poder se capturar essas informações em todo o seu processo. Melhorias no processo de logística também, que é importantíssimo, e a que eu estou falando bastante, que é talvez o principal, a adição de inteligência em todo esse processo e nas tomadas de decisão. Tá bom? É lógico que isso daqui é apenas algumas das possibilidades, das características, né, dos avanços, dos benefícios que a internet das coisas, aliada com a análise de dados, aí pode reverter, pode gerar para a indústria. Isso é muito importante. Aqui é uma referência muito importante, como eu comentei com vocês. Ela vai vir aqui para esse site aqui do BNDES, o Estudo Internet das Coisas, um plano de ação para o Brasil. Ele está sendo feito em várias etapas. A previsão de finalização é agora, aí para o mês de setembro. Vale a pena acessar aqui, tem os conteúdos de todas as etapas, os questionários, as consultas públicas que foram feitas, o que está se prevendo, o que está se esperando para esse cenário futuro. Então, vale a pena quem está interessado conhecer, quem está interessado em atuar, em gerar negócio, em trabalhar, em gerar tecnologia, né? Então não é só para empreendedor, não estou falando aqui coisa para empreendedor, não. Eu estou falando aqui coisa para desenvolvedores, eu estou falando aqui coisa para empreendedores, para empresários, para pesquisadores, para estudantes, para todos. Todos precisarão estar associados, aí, integrados nesse plano aí de ação. Tá? Isso essa união vai agregar muito valor nas soluções a serem criadas. E para finalizar aqui, lembrando, a Microgênios disponibiliza um sistema de internet das coisas, vale a pena o pessoal conhecer. Ele vai estar... a internet das coisas, ela tem várias camadas, né? Depois, em um outro momento, a gente fala um pouquinho dessa questão das camadas. Vai ter as camadas ali onde vão estar os hardwares, vai ter a camada de conexão, né? De toda a infraestrutura de rede, e as camadas de aplicação, onde vão estar os softwares, as análises de dados, as apresentações de dados, a inteligência do sistema, e é nessa camada de aplicação onde se encontra o Geniote. Tá bom? Então, o Geniote é uma camada de aplicação responsável por você pegar dos seus hardwares, né? Então, os seus hardwares vão pegar, gerar as strings necessárias, passar ali pela infraestrutura de rede e sim chegar ali no Geniote. E o Geniote vai poder apresentar esses valores para você, vai poder exportar gráficos, exportar planilhas, para você poder trabalhar esses seus dados. O Geniote está em melhoria constante, tá? Essa semana já foram feitas novas melhorias aí no sistema, novos recursos foram implantados, vale a pena conhecer, baixem
Quem quiser, baixa a versão gratuita, comece a utilizar, ele facilita muito todo o processo de conexão de um dispositivo na internet, de um equipamento na internet, e é 100% nacional, é uma iniciativa aqui, um desenvolvimento 100% nacional. Tá bom? Quem também tiver interesse em parcerias, coisas desse tipo, a Microgênios está à disposição, vamos conversar aí, que com certeza podemos chegar aí a denominadores comuns e fornecer aos nossos clientes soluções viáveis, soluções que realmente agreguem valor ao que ele precisa, que esse é o importante, é oferecer para os nossos clientes soluções que agreguem valor realmente, agreguem valor a ele, agreguem valor ao cliente dele, melhorem o produto dele, reduzam o custo, gere valor no produto dele, tá bom? E esse é o nosso objetivo. Então conheçam o Geniote, a gente está fazendo muito material aí de divulgação, tem mais uma etapa aí que a gente também está lançando nesse mesmo Microgênios News aqui de uso do Geniote, e vai ter muito conteúdo aí pela frente. Lembrando também sempre, curso de Raspberry, nos próximos, aqui na próxima, não na semana que vem, na outra, tá? Turma já está quase encerrada, então quem ainda tem interesse, faça a sua inscrição o mais rápido possível. Provavelmente até quarta-feira da próxima semana já não temos mais vagas para estar disponibilizando para o pessoal. Então vale a pena, tem inclusive também aplicação com a internet das coisas, então vale a pena vocês estarem participando. E o portal de membros, que aí nesse mês de agosto, estamos com uma promoção também com relação à caneca. Lembrando que tanto no portal de membros quanto no curso de Raspberry temos condição especial aí para professores e estudantes que comprovem o vínculo com a instituição de ensino. Então, se você é professor e estudante, está interessado em conhecer, em fazer os nossos cursos, seja o portal de membros, seja ser um assinante do portal de membros, ou seja, fazer o curso presencial de Raspberry, entre em contato que a gente sempre tem uma condição aí especial para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e ficamos aí. Até o próximo Microgênios News.